Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu sou o Moacir Pereira, esse é o canal Aposentado de Fato. E hoje eu quero conversar com você a respeito de um assunto muito importante, atualizado, tá? É uma entrevista, um discurso, um pequeno discurso feito pelo senador Paulo Paim, onde novamente ele aborda a questão de uma possível reforma da Previdência que ele não aceita, segundo ele defende o modelo atual, que já é sacrificado para o trabalhador brasileiro, que já deixou injustiçado aí milhões de trabalhadores com a reforma da Previdência em 2019, e que muitos políticos e alguns especialistas da área econômica têm sugerido aí uma nova reforma muito em breve, inclusive já para o próximo ano, para 2025, iniciar uma nova reforma da Previdência. O senador Paulo Paim é um grande defensor do trabalhador brasileiro, você sabe disso. É claro que a gente tem apresentado aqui no canal a versão, a posição de cada político, né? Não necessariamente que esse político seja perfeito, mas aquilo que vai em defesa do trabalhador, em defesa da garantia dos direitos do trabalhador e principalmente da aposentadoria, que é o nosso assunto, que é o nosso foco desse canal, a gente sempre traz para você e expõe aqui a opinião desses profissionais, desses políticos. E Paulo Paim, lógico, tem assim uma pauta em defesa do trabalhador, e recentemente a gente já tem mostrado aí alguns movimentos dele, uma audiência pública onde ele também defendeu aí a aposentadoria dos trabalhadores, e agora, recentemente, ele traz mais uma informação ali, na verdade, reportando também uma informação dita pelo ministro da Fazenda do atual governo, em que ele tranquiliza o trabalhador em relação a uma possível reforma da Previdência para sacrificar o trabalhador, que, segundo ele, não vai existir e não precisa existir essa reforma. Eu quero pedir para você que está chegando nesse canal pela primeira vez, de repente não me conhece, não conhece o meu trabalho, por gentileza, já se inscreva aí no canal, porque aqui a gente sempre traz conteúdo relevante, atualizado e fundamentado toda semana para você, assim como esse. Super atual, super relevante, porque diz respeito a um direito à aposentadoria que milhões de trabalhadores precisam garantir esse direito, que ultimamente está difícil assim, né? Existe uma insegurança jurídica muito grande, e então interessa para muita gente. Se inscreva, ative o sininho das notificações para sempre ser avisado, aí, sempre ser avisado, né? Quando a gente publicar conteúdo novo por aqui, aí o YouTube vai lá e te avisa. Vou mostrar o trecho da entrevista de Paulo Paim e depois a gente faz um breve comentário no final. Fique com a gente, o vídeo é muito interessante, muito importante sobre essa fala do senador Paim. Agradeço aqui já ao meu colega que me mandou essa informação. A gente está sempre buscando, pesquisando conteúdo para levar para você, conteúdo importante, e as pessoas também nos mandam, né, os meus seguidores, eu tenho aqui a minha lista de WhatsApp, as pessoas nos mandam conteúdo para a gente publicar aqui. Quando é conteúdo que interessa a bastante gente, como é o caso de hoje, lógico, a gente vai reproduzir esse conteúdo, explicar e debater ele aqui com você. É o Jader. Jader, muito obrigado pela mensagem, por ter mandado o conteúdo. Deus abençoe você e toda a sua família. E quero já de antemão agradecer a todos vocês que deixam comentário, que deixam sugestões. Na medida do possível, a gente vai produzindo esses conteúdos, ok? Vamos lá então. Eu quero compartilhar aqui a tela do meu computador, mostrar para você a fala do senador Paulo Paim. Eu vi hoje pela manhã uma entrevista do ministro. O ministro Fernando Haddad foi claro hoje pela manhã na Globo News, que havia uma preocupação de minha parte com a reforma da Previdência. Ele foi muito tranquilo e disse: a reforma da Previdência não está em discussão no governo. A casa está sendo colocada em ordem, ajustada, e está sendo feito um pente fino. Entendo que isso é uma boa notícia. Vale lembrar que eu presidi a reforma da Previdência realizada em 2019. Eu presidi a CPI da Previdência. Ficamos muito tristes com a reforma da Previdência realizada
em 2019 foi altamente prejudicial a todos, pois alterou as regras da aposentadoria, o cálculo dos benefícios, tanto no regime geral quanto no serviço público. Entre as mudanças, a principal é que não é mais possível se aposentar apenas pelo tempo de contribuição. Entendo que quem ganha 1, 2, 3 salários mínimos, no máximo 5, não pode ser penalizado como tem ocorrido nas últimas épocas. Essas pessoas dedicaram sua vida ao país, trabalharam durante anos, são peças fundamentais da economia e têm direito a uma previdência pública que lhes garanta dignidade. Antes da reforma da Previdência, vimos alertando que a Previdência tinha um superávit e não havia necessidade de reforma. A CPI da Previdência, que presidi em 2017, demonstrou que o sistema é viável e se sustenta. O problema é as anistias, o problema é a falta de fiscalização devida, como a CPI comprovou, é os refis, é aqueles que não pagam, dizem, não pago, não nego, e vou rolando até que eu receba uma anistia. Precisamos cobrar os devedores, acabar com as sonegações, anistia, desvios, refis e fortalecer os órgãos de fiscalização e controle. O dinheiro da Previdência deve permanecer na Previdência, atendendo os benefícios e os aposentados e pensionistas. A PEC 24 de 2003, que apresentei, vai nesse sentido. Outro destaque do ministro Haddad, na entrevista que vi, é sobre o aumento do PIB. Diz ele, o governo vive um ciclo virtuoso e tem feito ajustes no lugar certo. Segundo o IBGE, o PIB do Brasil cresceu 1,4% no segundo semestre de 2024. Na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores, foi o 12º trimestre seguido de alta no PIB. Abre aspas. Quando você faz o ajuste, os mais pobres derrubam o consumo e o investimento. Ninguém vai investir sem ter para quem vender. Agora, a pessoa está investindo, pois tem para quem vender. O Brasil está crescendo bem. Não o ideal, claro que não. Temos que continuar fazendo que isso aconteça. Está crescendo, com baixa inflação e avançando. Segundo Haddad, pode-se ter um ciclo virtuoso na economia quando faz os ajustes no lugar certo. Pessoas não se atentam para a qualidade do ajuste fiscal. Vamos cobrar de quem tem de pagar, reafirmando o que eu dizia há alguns minutos atrás. Ele disse, vamos cobrar de quem tem de pagar e equilibrar as contas públicas. Não vamos ter pressão inflacionária em um futuro próximo. O Brasil, e aqui eu concluo, presidente, nesse minuto, o Brasil não tem razões para crescer menos do que a média mundial. Pelo contrário, ele está crescendo mais se pegar a média mundial. A média mundial tem sido em no máximo 3%. Nós temos subindo além dos 3%. Olha aí, o dinheiro da Previdência tem que ficar na Previdência. Tem caixa, muito bem explicado por quem está lá, que está no meio, que está acompanhando tudo isso. É preciso rever os refis, os benefícios fiscais concedidos para quem não precisa e focar em deixar o dinheiro da Previdência no caixa da Previdência para pagar os aposentados. Não precisa de uma reforma da Previdência para sacrificar ainda mais o trabalhador brasileiro, como querem alguns especialistas e até alguns políticos. Isso é defender interesse próprio, porque a Previdência é sustentável, segundo aí o senador Paulo Paim e o próprio governo atual, que ele estava ali reportando uma entrevista do ministro da Fazenda, dizendo que não existe conversa em relação a uma possível reforma da Previdência
neste governo. O dinheiro da Previdência tem que ficar na Previdência, reforçou Paulo Paim. Isso é uma informação recente, informação atualizada. Mais uma vez aqui eu quero agradecer ao nosso colega que me mandou a informação. Então, eu quero compartilhar com o máximo de pessoas possível. Quero também pedir já o seu comprometimento em compartilhar essa informação para que chegue a mais pessoas e para que, de repente, chegue nos nossos responsáveis por tomar decisão em relação ao dinheiro público, que são os nossos políticos, os nossos juristas do STF, para que eles tenham consciência e um olhar de justiça para com o trabalhador brasileiro. E, mais uma vez, aproveito também esse vídeo, como eu estou falando em todos os vídeos. Senhores juízes, ministros do STF, tenham consciência em relação ao trabalhador. No tema 1209, já. Na DI 6309, já. O tema 1209, ele afeta milhares de vigilantes, é uma categoria tão sofrida que teve o seu direito à aposentadoria paralisado através do tema 1209. Agora, quem está com processo não sai a aposentadoria, não consegue emprego, muitos deles. Outros que estão chegando na aposentadoria ficam com aquela insegurança jurídica. Por quê? Porque o tema 1209, ele não sabe se vai aposentar ou não. Então, precisa acabar com isso, resolver logo essa situação. E na DI 6309, lógico, aí vai afetar milhões de trabalhadores, porque diz respeito a todos aqueles trabalhadores que têm direito à aposentadoria especial e que foram duramente injustiçados pela reforma da Previdência. Precisa voltar como era antes, com 100% do valor do benefício e sem idade mínima. E, claro, se quiser regulamentar, precisa ser regulamentado através do PLP 42, que está tramitando na Câmara dos Deputados, que também deve trazer justiça para o trabalhador brasileiro. Comente, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Forte abraço, que Deus abençoe com saúde, paz, harmonia e prosperidade.